Certo, distante, tá ok. Olá, bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Eu sou o professor Marcelo Corrêa e vamos aqui na nossa série Mundo em Debate, né? Pensando aí nos nossos grandes vestibulares. Achei um tema bem interessante para a gente. Vamos trabalhar aí, ó. Vamos trabalhar com a notícia de que a população da Índia acaba de ultrapassar a população da China. E vamos ver o que isso representa, né? Então, primeiro, vamos dar uma olhada aqui nesse mapa, né? Lógico, né? Não é um mapa, hein? É uma ilustração. Lembra que eu já levantei essa questão, né? Se não tem escala, a gente não pode chamar de mapa. Mas só para localizar aqui os dois países em questão, China e Índia, e por muito tempo, né? Nós temos essa expectativa de que a população da Índia, por ser mais jovem, ter uma taxa maior de crescimento, iria acabar cedo ou tarde ultrapassando a população da China, mas isso aconteceu antes do que nós imaginávamos. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa matéria, né? Deixa eu ver aqui, ó. Opa, né? Vamos aqui, ó. Isso. Nessa matéria, vamos ler junto aqui, ó. Com população da Índia à frente da chinesa, a economia indiana pode crescer no ritmo da China? Bom, então essa matéria já é uma confirmação de que a população da Índia já está à frente da população chinesa, certo? Esses números foram liberados há pouquíssimo tempo, né? Coisas aqui, né, do mês passado, mês de abril, e levanta-se essa questão: será que a Índia tem como ultrapassar? Não é esse o objetivo do nosso papo, mas né, vamos lá, para não deixar passar também despercebido, parece que não. Parece que não, por quê? Porque o que ajudou a China a crescer muito nos anos 90, na primeira década desse século, foi a indústria. E a indústria chinesa, a indústria indiana, perdão, não é uma indústria tão desenvolvida quanto a chinesa. E não é por falta de mão de obra, né? Lembrando que a população da Índia é a segunda população do planeta. Não, agora é a primeira, né? Mas foi durante muitas décadas. Então não havia falta, né, de população, não era isso que travava o crescimento, são outras questões, né? Agora, vamos lembrar o seguinte: em grande parte, o fato da Índia ter conseguido ultrapassar, né, a população da China foi o elevado envelhecimento da população chinesa, e vamos falar mais disso, né? E esse envelhecimento, em parte, está associado à política de controle de natalidade. Política de controle de natalidade que foi muito intensa nos anos 80, anos 90, e que a Índia hoje está pensando em adotar. Eu até deixei em destaque aqui o nome do estado. Claro, para o vestibular nós não vamos guardar o nome de estado indiano, né? Mas é o estado aí de Uttar Pradesh, se é que essa é a pronúncia, né? Está discutindo hoje implementar uma legislação mais rigorosa para que os casais não tenham mais de 2 filhos. Eles estão pensando em impor algumas restrições, por exemplo, dificultar, né, o acesso à assistência social. Imagina que brutalidade. Então, é uma política muito agressiva, como foi a China lá nos anos 80, 90, né? Onde casais perdiam o emprego, caso viesse aí a ter a segunda gestação. E a segunda gestação, na maioria dos casos, ela era interrompida, né, independente da semana da gestação. Bom, então, a Índia conseguiu ultrapassar, porque tem uma população mais jovem, e isso se dá pelo fato da China ter tido, por um longo período, essa política bem agressiva de controle de natalidade. E agora estamos vendo aí essa notícia de que a Índia pode vir a fazer o mesmo, sobretudo esse estado, né? Que é onde é uma área muito turística, onde você tem, né, boa parte aí do fluxo turístico se dirige a essa região, fica na parte mais norte, nordeste da Índia. Mas não vamos trabalhar esse assunto hoje, vamos dar uma olhada nessa segunda matéria aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, população chinesa chega a
1.411 bilhões, né, de habitantes, diz o censo. Agora, vamos ver que essa matéria, olha a data, vamos ler junto aqui, é de 11/5/2021. Né? E vamos agora no subtítulo aí. São 72 milhões de habitantes a mais do que em 2010. Então, de 2010 para 2011, a população aumentou em 72 milhões, certo? Alta de 5,38% em 10 anos. Com o menor crescimento em décadas, o país deve ser superado pela Índia em número de habitantes em 2027. Então, em 2021, tínhamos uma previsão de que a população da Índia iria superar só em 2027. E agora, com os números de 2022, né, onde se registrou uma diminuição brutal do número de habitantes, nós vimos a população da China já ficando em segundo lugar. Então, esse envelhecimento que nós imaginávamos, que resultaria da diminuição do ritmo de crescimento, foi muito maior do que a gente estava pensando. Agora, será que tem a ver com a pandemia? Ou uma outra hipótese? Entre aspas, o IBGE chinês vinha disfarçando esses números, tentando esconder esse rápido processo de envelhecimento? Por quê? Porque disso, um dos maiores motores da economia chinesa são os investimentos feitos pelo Estado chinês. Agora, o aumento da parcela de idosos necessariamente amplia os gastos públicos. Com maiores gastos públicos, menor o investimento. Menor o investimento, menor o crescimento. E é óbvio que a China não quer mostrar para o mundo que a sua economia vem crescendo menos, mas vamos dar um desconto aí, né? Naquela época, anos 90, por exemplo, onde a economia chinesa chegou a crescer mais de 10%, era um crescimento de 10% a partir de uma base não tão grande como hoje. Né? Então, é de se esperar uma coisa dessa. Vamos pensar em números completamente aleatórios, né? Eu tenho R$1 no meu bolso, agora eu tenho R$2, a minha fortuna aumentou em 100%. Então, é muito mais fácil R$1 aumentar para 2 do que 1 bilhão aumentar para 2 bilhões, entende? Então, em porcentagem, a China vem crescendo menos, mas em valor absoluto ainda cresce muito. Tanto que se cunhou o conceito de crescimento chinês, um ritmo chinês. Mas, de fato, se a população está envelhecendo tanto quanto esses novos números mostram, a expectativa já é de frear o ritmo de crescimento. Vamos dar uma olhada nos números que temos nessa mesma matéria aqui. Lembrando, ninguém vai guardar esses números, mas são números que podem aparecer numa questão e caberia aí uma análise. De 21 para 22, né, de 2021 para 22, a população diminuiu 850 mil habitantes. A taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Então, vamos pegar as mulheres em uma faixa própria, uma faixa, me fugiu a palavra agora, uma faixa etária compatível com a fecundidade e pegar o número de filhos e dividir. Tá? Então, a taxa de fecundidade está em 1,18 filho por mulher. Da Índia, é o quê? É mais que o dobro. 2,16 filho por mulher. Então, essa taxa de fecundidade caiu muito na China. Então, em 79, por que disso? Né? Em 79, você vem com a política do filho único. 79 foi quando a China se abriu para o mundo. A China que nós conhecemos, essa China que tem uma relação com o mundo capitalista tanto quanto qualquer outro país, nasceu em 79. 79 foi quando o líder Deng Xiaoping chegou ao poder e abriu o país, a economia do país para o mundo. Já vimos isso num outro papo nosso aqui, quando, por exemplo, o governo americano se apressou para estreitar os seus laços com a China e se afastar de Taiwan. Então, ali começava a abertura econômica, mas nada de abertura política, nada de avanços democráticos. Ao contrário, né? A adoção da política do filho único sendo tolerância zero,
tá? O aborto, a interrupção, mais as punições para o casal, no caso de uma segunda gestação, seria a prova disso. Né? Então, foi assim a década de 80, a década de 90. No começo desse século, a China adotou uma, digamos, uma tolerância um pouquinho maior. Tá? Mas só em 2015 permitiu, de forma indiscriminada, o segundo filho. E agora, mais recentemente, os 3 filhos. Embora exista a possibilidade do pagamento de uma multa, o que é irrisória para a classe alta, para as classes mais abastadas da China. Então, hoje, em tese, digamos que não há mais o controle de natalidade. Uma simples multa já, o pagamento de uma multa já é o suficiente. Né? Mas o que está acontecendo? Os jovens chineses não estão conseguindo casar, não estão conseguindo, não querem. Né? As mulheres querem crescer no mercado de trabalho. Então, mesmo com essas mudanças, 2 filhos, agora 3 filhos, a possibilidade de pagamento de multa, isso vem fazendo com que os resultados esperados pelo partido, né, porque a ideia é, vamos flexibilizar para ter um aumento da natalidade. Isso não vem acontecendo. Tá? Vamos ver a próxima matéria. Olha aqui, ó. População da China cai pela primeira vez. Né? Isso já foi registrado em janeiro desse ano aqui. Então, pela primeira vez, a população diminuindo. Tá? Aí você vai falar, pô, mas é de 2023? Sim, mas baseado na comparação 22 com 21. Né? Então, esse censo, lembra que o censo, em geral, é feito em ano redondo, né? 10. Então, era 2020. Mas com a pandemia, o nosso também ficou para 21, né? E não fizemos. Ficou para 22. Começamos em 22, já entramos em 23 e o IBGE ainda não concluiu. Agora, a China já concluiu. Agora, muitos acham que é isso, como eu disse há pouco. A China está escondendo, a China vem soltando devagar esses números, mas aqui, ó, já chegou essa notícia. A população diminuiu de um ano para o outro, a população diminuiu. Então, isso pode ser pandemia, os jovens que não querem ou não conseguem casar, mas por que não conseguem? Não querem, entendo. Mudou o estilo de vida. Como muitos jovens brasileiros não querem. Ou quando querem, não querem ter filhos. Isso já é algo bem comum. Agora, por que não conseguem? Então, vamos lá. Um chinês que hoje tem 30 anos. Ele nasceu, vamos arredondar aqui, em 1990. É isso? Sim, 90. No auge do controle de natalidade. Naquela época, muitos casais identificavam um pré-natal, né? Identificavam o gênero do bebê e abortavam quando era uma menina. Por quê? Porque a China era um país de maioria rural. E no meio rural, sendo só permitido um filho, seria melhor um rapaz. Por quê? Porque vai ajudar nos trabalhos do campo e também uma tradição de muitos países do Extremo Oriente. Cabe ao filho mais velho cuidar dos pais na terceira idade. Se eu tenho uma menina, ela vai ter um desempenho, em geral, né, não tão eficiente nos trabalhos braçais, tá? E quando ela se casar, ela vai ajudar o marido a cuidar do sogro e da sogra, e eu vou ficar sozinho. Então, havia uma preferência pelos meninos e muitas gestações foram interrompidas. E há um cálculo, uma estimativa, que por volta de 35 milhões de chineses nessa faixa etária, 30 anos, não vão conseguir casar, simplesmente porque não há, na mesma proporção, as possíveis noivas, simplesmente porque as interrupções foram feitas numa quantidade, né, gigantesca. E o governo depois proibiu, mas a proibição do governo, né, no pré-natal, identificar o gênero da criança, não significa que, havendo a proibição, o fato não acontece. Né? E outra coisa que também preocupa, a alta taxa de desemprego atualmente entre os jovens. Ou, quando tem um emprego, não tem um emprego com altos salários. E assim, as expectativas, né, de um casamento, e além do casamento, um filho, se torna ainda menor. Então, tudo isso leva a esse rápido envelhecimento, enquanto, vamos lembrar, a Índia continua sendo um país de maioria rural. Né? Daí aquela natalidade altíssima que acabamos de ver nesses números, não é? E aqui, um gráfico, né? Olha aqui, ó, em cinza, a população da China.
A população da China já vinha, nas últimas décadas do século passado, perdendo seu ritmo de crescimento, em decorrência da política de controle de natalidade. E agora está colhendo os frutos. A população envelheceu, né? Então, nós podemos imaginar que quem está no mercado do trabalho hoje, um dia vai se afastar. Vai se afastar e não vai haver a devida reposição. É estranho, né? Falar em falta de mão de obra num país com 1 bilhão e 400 milhões, né? A diferença é pequena entre os dois, né? Índia e China, mas a Índia está na frente. Pequena, mas para padrões europeus, esse 400 milhões e mais alguma coisa, esse mais alguma coisa é maior que muito país europeu, né? Mas nesse contexto, a diferença é pequena, quando comparado os dois, e não tem o que fazer. A atual mão de obra vai envelhecer, inevitável, e ela não vai ser reposta na mesma proporção. E vão aumentar os gastos previdenciários, claro, né? E também o consumo interno. O consumo por parte do idoso é naturalmente menor. E o que a China está tentando fazer hoje é o que os americanos fizeram logo após a Segunda Guerra, estimular o consumo interno para que o consumo interno funcionasse como o motor da economia. Tipo, vou blindar minha economia. Tem uma crise no mundo todo, não faz mal. O meu consumo interno é o bastante para manter a minha economia crescendo. Quando passar a crise lá fora, a gente volta a exportar e cresce ainda mais. Só que o envelhecimento coloca esse modelo, né, em jogo. Será que a China vai conseguir? Né? Bom, e será que eles estão tentando esconder mesmo? Será que hoje é possível esconder uma coisa dessa? Acredito que não. Mas é isso, né? É um tema interessante. Eu acredito que a gente pode pensar um pouco nesse assunto, né? Que coisa curiosa. Nesse pedaço da Ásia, olha aqui, ó, há mais pessoas vivendo dentro desse círculo do que fora dele. Eu coloquei alguns países só para a gente ter ideia, né, do número de habitantes que estamos falando. Olha aí, a Índia um pouquinho acima da China, mas num ritmo de crescimento, enquanto a China já está encolhendo. Olha Bangladesh, um dos países mais pobres do mundo. A Indonésia, o país com mais muçulmanos no mundo. Curioso também, né? Embora o Islã tenha surgido na Península Arábica, hoje o país com o maior número de muçulmanos fica fora do chamado Oriente Médio, né? Filipinas, 114 milhões, são números bem generosos aí, né? Então é isso, é coisa para a gente parar, pensar um pouco, né, das relações da China com o mundo, da China se colocando aí como uma grande potência, como o nosso maior parceiro comercial, então sempre bom ficar de olho no que se passa por ali. É isso, então até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.